Visão Global. Apresentação: Adão Alípio Soares. Agora você fala e daí tem eu falar para o Rodrigo, a equipe aqui bem empolgada. 20 horas e 35 minutos, estamos com a equipe aqui bem empolgada. O doutor Enio sempre tranquilo, né? Ainda mais que está numa posição privilegiada. E os colorados aqui tentando justificar que vão entrar no G4. Quem estava com a palavra é o Anderson. Anderson. Acho que é o Márcio. O Márcio não falou ainda? O doutor ele não quer que eu fale hoje. O Márcio nem deu boa noite para os ouvintes. Então, Deu boa noite. Deu boa noite, sim. tá aquecendo aqui o microfone, acho que o doutor Enio fez um cambalacho aqui. Mas o doutor Enio ele está preocupado, porque assim, é triste para ele, ele vivenciou as maiores glórias que o clube dele protagonizou para ele, e hoje ele está vivendo essa ressaca, ele já não aguenta mais. É tipo um casamento assim que a mulher só vai embora se tu dividir a metade dos bens. Então ele não aguenta, já não suporta mais isso aí. E dá para entender a situação dele. Agora, isso é um desejo meu. É um desejo, e eu estou falando sério agora. Eu não quero que o Inter classifique para a Libertadores. Porque a Libertadores vai atrapalhar o planejamento do Inter do Campeonato Brasileiro. Mas então vai se planejar para quê? Então, que eu quero que o Inter ganhe o ano que vem. O Márcio agora vai se manifestar. Acho que ele não é jogo bem rápido aqui. Eu até ia falar na manchete, eu acabei esquecendo. Queria dar os parabéns ao doutor Enio pelo título da semana passada. Ô Jesus, então, Miss Brasil, hein? Ô Jesus! Ô louco! Vocês pegaram pesado com o doutor Enio. Essa o doutor Enio não mereceria. Tô tranquilo. Isso aí tu sabe que quando a caravana passa, os cães ladram. Mas eu quero dizer pro meu amigo Anderson, eu sou um cara tranquilo, né, Adão? Bem observado isso aí. E eu não fico preocupado. Aliás, sob certo aspecto, olhando de um ângulo mais ou menos diferente do que a gente está falando aqui, a minha preocupação é que o Inter não continue no campeonato, porque só assim tem graça, porque o cara fica sozinho na ponta, ninguém na frente do cara, nem do lado, lá atrás, 10 pontos, não sei quantos pontos atrás, é difícil, né? Eu fico chateado. Agora vem o cara me dizer que o técnico perdeu quantos jogadores? 6 jogadores? Mas está sozinho na ponta, então é campeão brasileiro. Eles não são mais do Inter? Não, Não são mais do Inter. Doutor Enio Martins. Realmente o ano do Internacional é complicado. Eu nunca vi um time com tantas lesões, é brincadeira. Mas é só Eduardo Sacha é cobiçado na Europa inteira, cara. Mas Valdívia também. Quando que eu não vi isso? Não, mas então espera aí, doutor Enio, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o senhor está desatualizado sobre o futebol. Mas foi titular do Inter, o Sacha? Não. Mas era péssimo. Não, mas pera, isso aqui, não, Adão Alípio, me ajuda. Isso aqui é um programa esportivo ou é comédia? Não, isso é comédia. Não. Respeitável público. 6 titulares, eu concordo com o Anderson. Tá, vamos analisar um por um então. Juan tá lá na frente da Padre Cacique, lá no asilo dos velhinhos já. O Flamengo tá querendo, tudo bem, tá. Tá bom. Hever, Ex-atleta desde que saiu do Atlético. Mas me diz uma partida Não, que mas não, Doutor Enio, o Internacional não tem time. Não, pera aí. Jefferson. Querem me empurrar a goela Jefferson abaixo? nunca foi jogador. Querem me empurrar a goela abaixo? Nilton, Juan e Jefferson titular. Não, mas e Jefferson? Nunca foi jogador também. Ninguém quer lhe empurrar a goela abaixo, só que esses jogadores saem daqui, vão ali para São Paulo, vão para o Rio, vão para Minas, jogam bem ali. Ah, saiu de graça do Internacional. Isso é O outro Internacional não deu oportunidade. Lucas Lima, Calma, Marquinhos. Calma, o senhor sabe que Não, mas eu nem falei Mas nos o senhor- jogadores que saíram. Mas Estou o falando senhor- que você está reclamando que o Grenal podia ter Perdeu muito 6 mais peças elástico, que não tinha titulares. sido. Mas que titulares? O Hever é titular, o Juan é no titular. momento do Inter é titular o Hever. Não, titular é o que está jogando. Valdívia, Sacha, Nilton, Jefferson, todos titulares. Eu não tive a felicidade de vir ao programa na semana passada, mas se eu viesse aqui e fosse perguntado o resultado do Grenal, eu diria que o empate seria goleada para o Grêmio.
Então o senhor Mas concorda cadê com o presidente do Cadê Grêmio? o Douglas? Cadê o... Não, eu concordo com o presidente quando ele disse que se... Assinava pelo Grêmio. Mas cadê o Luan, o Douglas, Juliano? Cadê o time do Grêmio? Aí quando eu falo pra vocês que os jogadores do Grêmio não é tudo isso, não, é craque, mas cadê os Sabe o jogadores? que o Grêmio fez? Por isso que eu Uma coisa disse o aqui. Internacional não fez. O Grêmio engordou durante o campeonato. Mas por isso que eu Agora disse só aqui, queimando as gorduras. a derrota Vai do terminar Grêmio o não campeonato, faz ele isso. vai continuar em terceiro. O Inter está suando os tubos para tentar chegar em quarto. E é só que tem que fazer 16 gols mais que o São Paulo para poder passar o São Paulo. Mas e qual é a diferença se o Inter terminar Não, em quarto e o Grêmio em terceiro? Não, o doutor Tem Enio... muita diferença. Qual é a diferença no campeonato? O Inter vai ter que disputar a repescagem da Libertadores. Mas qual é a diferença? Ah, não tem diferença? Ano passado, ano retrasado, disputou e entrou na Libertadores igual. Mas tem diferença, não tem? O Grêmio também. Teve outro ano que o Grêmio disputou a repescagem. Tira 35 microfones, só funciona um. Vai. Tem que mostrar pro presidente da rádio isso aí. O ano retrasado, o passado, o Grêmio disputou a pré-Libertadores e falaram que o Grêmio já estava na Libertadores. Qual que é o Inter? Mas é a mesma coisa, doutor Enio. Você não é a mesma coisa. Vai lá. Mas como é a mesma coisa, doutor Enio? Mesma coisa é um caminhão de japonês para começar. Pessoal, aproveitei essa pausinha aqui para falar sobre a enquete, né, que eu estava me esquecendo na segunda parte, falar da enquete. Uma equipe resolve jogar com calças compridas devido à temperatura de 5 graus abaixo de zero. Qual a decisão do árbitro? Nem devia sair jogo. 1. Permitirá. 2. Não permitirá, pois a regra do jogo exigem o uso de calções curtos. 3. Permitirá, desde que sejam de cor diferente dos calções da equipe adversária. E 4. Permitirá, desde que os jogadores usem calções curtos e meias por cima. Roupa super-homem, sério. A calças também deve ser da cor predominante do calção do uniforme. Uma coisa eu tenho certeza, é entre a terceira e a quarta, mas como eu nunca vi, eu vou chutar. Se eu entendi, a quarta é o Eu- calção por cima da calça. Isso, Roupa isso. super-homem. Eu vou chutar aqui, ó, tá? Essa é a minha resposta. Folha também. 34720006, o site radiofatimafm.net, WhatsApp 98810747, tem também dos amigos aí o WhatsApp. E voltando, aproveitando, tem que aproveitar para fazer a propaganda que estamos chegando no final do 28º curso de 7 a 12 de dezembro. Já está abertas as inscrições do curso de treinador. Já falei, né, o Celso Rotti vai ser o palestrante. Vamos ter o Cláudio Duarte também e o Cassiano. Antes ele assumiu o Inter. Será que ele assume o Inter? Depois dessa vitória, acho que não tem. Falta 2 jogos só pro Argel. Eu vou falar com o Valmir Coutinho Salaberry, na Rua Geral Vitorino, 129, Conjunto 43. Fone 97536637. 8204-9804. E lá do sindicato é 3225-9735. 3225-9735. Nunca esquecendo, né, que todos que canoenses que participam depois Ô, Adão, conhece todo o grupo aqui e participa do programa. hoje à tarde eu estava tomando um cafezinho com o Teixeira lá no Menino Deus e mostrei a tua foto e ele se lembra de ti, como bandeirinha. Obrigado, Demar. Ele Ao menos lembra- alguém tem que se lembrar. Ele lembra de ti. Mas eu me lembro dele. Só que ele não consegue se lembrar assim, ó. O porquê que Qual se foi, lembrou, né? Não disse. qual foi os jogos aonde ele viu tu bandeirando. Aí eu também não sabia muito, eu falei um jogo do Campeonato Brasileiro, né? E também não soube abrir muito, mas ele tá te mandou pessoalmente um Muito abraço. obrigado, grande abraço. Eu queria aqui, esqueci no WhatsApp aqui, mais um ouvinte lá de Cachoeirinha, que é o Gerson Almeida Costa, né, o vizinho do Luiz Guedes lá em Cachoeirinha. Um grande abraço, mais um ouvinte escutando o nosso programa. Obrigado, hein? Um grande abraço. Quem também não perde um programa, nosso empreendedor Hildo Toígo, da Gringo Autopeças, e adora os Gil. comentários do Dr. Enio Martins.
E também o professor Paulo, aqui do bairro Rio Branco. O professor Paulo esteve ontem lá em casa, participou desse grande Só evento. não se surpreenda se não ligar hoje, como é que é o seu Gildo? O Gildão é colorado. Mas eu ouvi muito bem, fiquei quieto, vou ter que conversar com o Márcio. É nítida como o doutor Enio Martins não gosta de técnicos que treinam internacional. Todo mundo sabe. Não gosta de nenhum jogador. Ele não gostava do Abel Braga, ele detestava... Só gosta quando o jogador sai daqui. Tem um que ele gosta. Celso Roth. Pois é, e agora ele tá... Doutor, Gosta pra vir pro Inter, não gosta pra vir pro Grêmio. Eu gostaria, olhando para a câmera número 2. Tu pode gostar ou não pode gostar? O senhor tem direito... Mas o trabalho do Argel, eu gostaria da sua análise. Não, antes da análise dele, ele até hoje ele adora o trabalho do Caio Júnior. Ele tem adoração. O Anderson conhece meus gostos, Mas o Argel tem a segunda melhor campanha. Ele pegou esse time vindo de uma desclassificação da Libertadores, jogado às traças. Ele está fazendo uma boa campanha com tantos desfalques, enfim. Me explica por que você não aprova o trabalho do Argel Fuchs. Primeiro, eu quero salientar todos os ouvintes da 87.9 e os participantes do programa que eu não tenho nada contra a pessoa do senhor Argel Fuchs, se eu não me engano o nome dele. Pessoalmente, eu não tenho nenhum reparo para fazer ao seu comportamento como pessoa, como ser humano. O que eu não gosto do Argel é que ele não é técnico de futebol, na minha opinião. Por que tu sabe que ele não é técnico? Eu aceito a opinião de vocês têm que pelo menos ouvir a minha, pode até não concordar com ela, mas é a minha opinião. Assim como eu tenho quase que certeza que o Dunga também não é técnico de futebol. Os dois estão técnicos. Mas o tempo vai mostrar, o tempo é o senhor da razão. O tempo vai mostrar se são técnicos ou se não são. Eu hoje me atrevo a dizer que esse menino que treina o Grêmio, ele está num bom caminho. Mas ele ainda não dá para dizer que ele é um grande técnico. Não ganhou nada ainda? Olha, ganhou. Ganhou o Grenal de 5-0, é o título deles. Como técnico, eu tô falando. Não ganhou o campeonato, doutor. Mas só um pouquinho, eu não posso deixar o senhor falar, porque o ouvinte ele está lá e ele está se mordendo o lençol, mordendo o travesseiro. Assim, como é que o senhor consegue elogiar tanto o trabalho do Roger, que não ganhou nada, apenas 6 pontos na frente do Inter, e é evidente que ganhou um Grenal de 5-0. E comparando com o Argel, que está 6 pontos atrás e pegou um Inter muito mais destroçado do que o Grêmio. Vamos ser bem honestos aqui no programa, doutor Enio, só isso que eu peço. O Roger está com esse plantel desde a 3ª rodada. Quarta rodada que seja. Em que rodada, o Hernani me ajuda aí, em que rodada assumiu o Argel e o Argel apenas está 6 pontos atrás do Roger? Bom, eu vou tentar reavivar a memória do Anderson, que parece que está um pouquinho difícil. Eu acho que ele já está saindo com o alemãozinho aqui. Eu não disse que o cara não fez nada. Eu só disse que ele não é técnico. Não dá para dizer que ele é técnico de futebol ainda. Porque ele não fez nada no Inter. E vou te dizer mais. O Internacional ganhou o jogo do Grêmio ontem merecidamente. Não foi pela mão do técnico. E vocês vão ficar surpresos. Talvez vocês não tenham visto a imagem que publicaram na rede social. O Erasmo entregou a bola. Não. Quem ganhou o jogo foi uma pessoa chamada D'Alessandro, que num dia anterior reuniu toda a boleirada do Inter e deu uma palestra que motivou o pessoal. Ou vocês acham que o Antes jogou aquilo que jogou? Mas quem ganha dentro do campo são os jogadores. Claro. O técnico auxilia. O Alessandro que escalou o time. Olha aqui, o Alessandro que escalou o time, não foi o técnico. Eu tô longe do microfone. É isso que eu tô dizendo. Ouvintes, eu tô longe do microfone. Eu dei um nó tático do doutor Enio, que ele não conseguiu sair do meu laço. É a velha arapuca? Exatamente. Eu fiz uma pergunta para ele aqui e os ouvintes, todos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos ouvintes até no Catar. O Roger assumiu na 4ª rodada.
daí? Um time montado pelo Luiz Pois Felipe é. Scolari, que não vinha jogando bem. É por isso que eu disse que o senhor está com problema de Alzheimer. Eu não falei que o Roger era um grande técnico, eu disse que ele não está pronto ainda. Está pronto? Ele não ganhou nada, não ganhou de ninguém. Ganhou alguma coisa? Não ganhou. Tá, e o Grenal? O Grenal Grenal é Grenal, você não vive dizendo que Grenal é Grenal, que não tem favorito? Eu entendi, na minha modesta opinião, eu entendi que o Grêmio tinha uma chance de ganhar do Inter. Mas o Internacional era o favorito, em primeiro lugar. É uma coisa que o Anderson fala aqui, alardeado para todos os ouvintes. Fator campo. O Internacional mandava no jogo. Não, o fator campo é meu. Mas então o senhor e o Hernani mudaram o discurso. Porque há meia dúzia de programa atrás, os dois, eu tenho isso gravado, Eu os disse que o dois Grêmio disseram que jogaria em vocês casa. iam ganhar no Beira-Rio. E eu disse que o Grêmio jogaria em casa. E de fato jogou em casa. Só que o Grêmio não estava afim de jogar, o Internacional estava. E o Internacional foi motivado por uma pessoa chamada D'Alessandro que motivou os Que colegas o senhor e escalou o também, time. que o senhor também não gosta como jogador de futebol. Ah, mas aí, e quem é que está sendo julgado aqui? Os jogos de futebol que Não, é que eu- houveram no não, eu final de quero- semana, não, ou é o doutor eu Hélio tô- que está sendo não, julgado? Eu estou no banco Não, dos não, réus, é que então é eu, isso? não, é que eu tô medindo. Se não, se for isso, eu vou me condenar e acabou o papo. Nós fechamos a rádio, vamos para casa. Eu tô medindo a Sério? paixão aqui. Sério? Botei o doutor N na Arapuca, ele não me respondeu ainda. Arapuca. Eu não posso fazer nada, meus amigos, se um dos Não, participantes eu queria- não entende o que eu estou falando. Não, o senhor acabou de dizer que eu estou com Alzheimer. O senhor poderia reconhecer, Anderson, tu tem razão. Eu não me lembrei. O Eu Argel, falei no início. o Argel Hoje não assumiu tá pronto. na 18ª rodada. Ele só tem 6 pontos atrás do Roger, que assumiu 14 rodadas antes dele. Viu como o senhor está com um problema de memória? Eu falei lá no início que o Grêmio engordou durante o campeonato para queimar as gorduras agora no final. E falei também, o senhor vai se lembrar, estou revivando a memória, que o time do Grêmio tinha um problema nesse campeonato. Lesões, cansaço físico, cartões amarelos e cartões vermelhos. Isso não aconteceu com o Inter. Tanto que o Inter tem uma defecção de 6 jogadores, botou outras peças e pra rendeu mim- mais. mas Rendeu pra- mais. pra Mas mim, aí, ontem- aí eu vou discordar contigo, doutor N. Porque o Internacional não tem uma deficiência só de 6 jogadores, tem uma deficiência de 6 jogadores titulares. Mas se tu for pegar o banco de reserva, o Internacional tem uns 20 jogadores faltando aí. Então, como faltando? Sobrando. Não, departamento médico. Se tu for pegar, tem uns 20 no departamento O médico. senhor sabe que não é a mesma É coisa. Jefferson, doutor é N. Newton, é Wellington, é Juan, O senhor é um- é o senhor é um Hever, homem- é Sacha, Os Valdívia, jogadores que Rafael Moura. jogaram, os jogadores do Internacional que jogaram ontem no lugar dos ditos seus titulares por vocês, corresponderam. Como respondendo a sua pergunta em breve. Há pouco você disse, os jogadores titulares são os que estão jogando. Então se jogaram eles são os titulares. Então, o que estão Se jogando? jogaram os jogadores do Corinthians reserva ontem, então não foi reserva, foi titular. No momento são titulares. Mas aí eu vou ter que discordar de Se ti. pegar qualquer treinador do Brasil e de qualquer lugar do mundo e fizer essa pergunta para ele no dia do jogo, os que estão jogando são titulares? Não, aqui não tem nenhum titular, todo mundo é titular. É o plantel todo. Esse é o pensamento do Aguirre. Qualquer treinador diz isso. Esse é o pensamento do Aguirre que não está mais no Brasil. Não, o Aguirre ele trabalhou em pizzaria, então ele veio do Não, sistema do rodízio. Surpreendentemente, Não, eu acho que o doutor N a acusou o golpe. Adenor bate Tá que nem a americana aquela que Não, mas eu também não vou deixar 2 contra 1 porque é sacanagem. 2 contra 1 é sacanagem. Não voltou a funcionar o microfone aqui. Não vou deixar vocês dois baterem no doutor N aqui, com todo o respeito, futebol. Não, o que nós estamos discutindo aqui é a minha pessoa, não é o canal. É a minha pessoa. Não, a gente está discutindo aqui o que é a verdade do Campeonato Brasileiro. A verdade do Campeonato Brasileiro. O Anderson quer nos convencer que o Inter vai ser campeão, Não. é isso? Não, não estou falando isso. Eu acredito. Anderson, eu quero Nós passar a estamos falando palavra isso. para o doutor, pro nosso mentor do programa, nosso apresentador, Adão Ali. De repente ele vai até falar sobre a arbitragem também, que para mim passou ileso, talvez 1 ou 2 faltas. Antes- Mas o nosso futebol ainda é pobre, pessoal. Quem viu, como eu e acho a maioria de vocês, o jogo de sábado, Barcelona Ó, e do uma Real, crítica duríssima aqui pro doutor N, hein? mais no um. WhatsApp. Mas Mais uma. Não, tu pode dizer que eu vou sair. O Roger é o Guardiola dos Pampas. Esse é bom. Porque os técnicos que treinam o Grêmio são bons e os que treinam o Inter não. Gerry do Hotel Umbu, do Edifício Umbu. Eu
Eu não disse que os técnicos que tem no Grêmio são melhores que treinam ainda. Não, ele está dando, ele está ouvindo lá, ele está entendendo isso. Eu lá dentro que ele entende isso. Isso não foi dito aqui por ninguém. Que o Roger é o melhor treinador do Hispano. É que são situações diferentes, né? O Roger surgiu no Grêmio numa situação meio complicada, diferentemente do Argel. O Argel, o senhor disse aqui no programa que o Argel era a quinta ou sexta opção do presidente do time. Não, E o Argel não veio- estava nem encostado. Ele veio, pois era, quinta ou Ele sexta. veio com um tampão. Ele veio para treinar até dezembro, ele tem 2 jogos, depois ele está na rua, é isso que está acontecendo. Então nós temos um problema Eu achei na que ele direção não do Inter, sabia. então. Porque o Aguirre não era a Mas opção, agora que tu tá vendo o Argel não era a opção, agora que tu tá não, vendo- não, ninguém é a opção, então. Agora que tu tá vendo que tem um problema na direção do Inter, o Anderson sabe disso desde pequenininho. Esse doutor né? Ele faz Deixa eu- falta aqui no programa. deixa O dia que ele não vier aqui, nós temos que fazer o programa na casa dele. Tem que- Ou na casa da namorada dele. Opa! Ah, eu não sei se eu vi mal ontem na televisão do jogo, e eu queria que vocês me corrigissem. Quando o Inter- Só um pouquinho, então. Antes, senta um pouquinho, senão a adrenalina vai sair pelo tampo aí. Não, é Senta. Eu tive a impressão, eu não assisti pela RBS, eu vi pelo Sport TV, que quando o Vitinho fez o gol e saiu para comemorar, eu tive a impressão que o Ricardo botou a mão no bolso para dar o cartão amarelo. Como ele já tinha cartão amarelo, Eu passei para ele desistiu. Eu não sei se alguém observou isso. Não observei. Não, eu não observei, mas o que eu observei era que o Rodrigo Dourada era para ter sido expulso. Ele fez 3 faltas de expulsão. 3. E o Wallace na primeira entrada foi violento também para amarelo, que eu achei. Mas olha, eu sinceramente, eu percebi isso aí, Adão, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Araque foi bem. Não, foi bem. Só que eu acho que ele ia Vou dizer cometer uma uma coisa. baita injustiça, né? Claro, é uma coisa que eu combato muito. Eu acho que o jogador que faz o gol, ele pode comemorar. Tá. Mas só que ele é admoestado quando ele comemora, não por causa do ato dele. É para preservar a segurança do torcedor. Mas eu diria o seguinte, ontem se viu uma coisa que foi muito combatida aqui no programa pela ala colorada, que não acreditava, nunca acreditou nesse jogador Vitinho, e eu falei aqui que era um baita craque. E ontem ele mostrou que é um grande jogador, que sempre foi. Eu acho que o Internacional está bem servido, e vou dizer mais, o Internacional não precisa de centroavante. Tem em casa. E de acordo com o nosso Quem vice seria de em casa? futebol, Carlos Pellegrini, está muito próximo da renovação do Vitinho. Vitinho vai no jogador, cara, e é um centroavante dele. Mas o Vitinho não Ele é do Inter. atacante, atacante. Não, mas não é do Inter. Tá bom. Não é do Inter. Falando tecnicamente. Não é do Inter e é 10 milhões de euros pro Inter adquirir. Eu desconheço, essa situação eu desconheço, mas ele já foi condenado aqui no programa que era Para mim é bola Joãozinho. Bola Joãozinho. E não volta atrás.